Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Uniriter Informa, segunda edição. E essa é uma edição muito especial mesmo, porque nós estamos hoje com uma convidada que é a chefe de reportagem da Rádio Gaúcha, Mariana Secom. Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui participando desse programa, conhecendo os alunos da Uniriter, então vamos nessa, estou bem feliz. A honra é toda nossa de receber aqui, nós esperamos ter um programa muito divertido. E para começar, queria saber, assim, se tu, na tua infância, vamos remeter a idade quando a gente pensava, meu Deus, eu acho que eu vou comer terra na pracinha. Tu, nas tuas brincadeiras, já esboçava alguma coisa que talvez fosse ser jornalística, tipo brincar com o microfone ou alguma coisa do gênero? Não, na verdade, eu sempre fui muito artística. Eu dançava, desde pequenininha eu dançava, gostava muito de fazer apresentações, gostava bastante de me aparecer, então talvez já fosse algum indício de que eu queria uma visibilidade. Mas eu sempre fui muito comunicativa, gostava de dançar, gostava de apresentar trabalhos em grupo, falar no microfone, essas coisas assim. Nunca tive vergonha, nunca fui tímida, mas nunca pensei em comunicação, nunca pensei em jornalismo. Coisas que eu me lembro da minha infância que me remetem à profissão que eu acho que desde pequenininha eu já estava nutrindo isso em mim, era o fato de eu querer dar a informação. Por exemplo, minha tia ficou grávida. Deixa que eu conto que ela tá grávida. É um menino. Eu ia lá e falava na frente, antes de todo mundo. Eu gostava de furar, né? Então, Sim. assim, eu acho que esse era um indício. E sem contar os momentos marcantes da minha infância, que eu me lembro que eu fiquei vidrada na TV, e não só como telespectadora, mas vendo assim, eu queria ser o agente da informação, que foi o 11 de setembro, Sim, por sim. exemplo. Eu me lembro que eu cheguei depois, me pegaram em casa para ir pro colégio, tava na Kombi, e eu contando pros meus coleguinhas, vocês viram, caiu um avião, não sei o que, né? Compartilhando aquela informação. Então, eu acho que, lembrando desses momentos, eu acho que eram pequenos indícios. Mas eu acho que é muito menos do que outros colegas que eu já ouvi contarem que desde pequenininhos brincavam no microfone ou brincavam de telejornal. Sim, sim. Eu lembro que na minha infância eu não sei como é que eu vim parar no jornalismo, pra ser bem sincero, mas eu gostava muito de montar brinquedos usando papelão. Então, até hoje eu não vou saber como é que eu vim parar dentro dessa área. Era para ser um engenheiro, arquiteto. Era para ser dentro dessa área. Eu acabei virando... desviando o rumo. Exato. Boa noite a todos, eu me chamo Josiele. Mariana, minha pergunta para ti tu comentou que desde pequena tu sempre foi muito comunicativa, sempre gostou de contar os fatos, dar a primeira notícia. E eu queria saber se quando tu teve que escolher teu curso, jornalismo foi a primeira opção ou tu pensava em outras coisas? Eu cogitei também direito e psicologia, né? O direito mais pelo fato de, enfim, ser uma profissão, eu não digo mais fácil, mas, né, com um mercado de trabalho mais amplo, né? Acho que muitos estudantes cogitam direito por conta disso. E psicologia porque eu gostava das pessoas, assim, gostava de lidar com pessoas. E aí, no fim, eu acabei escolhendo jornalismo porque uma professora minha do colégio me disse, eu acho que tu tem uma cara de jornalista e tal, comunicativa, e aí me deu um estalo. E foi, assim, virou do nada, virou uma paixão. E aí, no fim, hoje eu sou gestora, né? Então, eu lido com as pessoas, então eu vejo que aquela questão da psicologia que ficou para trás tá em mim ainda, mas no meio do jornalismo. Mas foi isso, assim, eu cogitei outras profissões, sim, mas hoje eu não me arrependo nem um pouco. E quando tu teve aquele start, tipo, mesmo dentro da profissão, tipo, meu Deus, é isso que eu vou fazer pro resto da vida, teve algum momento marcante que tu sentiu isso? E logo que eu comecei a fazer a faculdade, eu realmente me apaixonei, assim, e eu sou muito apaixonada pelo jornalismo, acho que mais do que muita gente, assim, mais do que a média. Eu me lembro muito que eu estava na faculdade e eu tinha colegas que no meio da graduação perceberam que não era aquilo que eles queriam. Vocês talvez tenham vivido isso também com muitos colegas, pessoas que pararam no meio ou pessoas que falaram que iriam concluir, mas já sabiam que queriam outro rumo, né? E eu sempre muito, muito apaixonada pela profissão, sempre nos intervalos catando o professor pela mão e pedindo histórias, me conta isso, refletindo. E quando eu comecei a estagiar logo em rádio, aí ferrou. Aí não tinha mais volta, porque eu descobri a cachaça que é o rádio jornalismo, e aí acho que quando eu comecei a estagiar na Gaúcha, acho que foi o que pegou em mim mesmo.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos falar agora com o nosso colega João. João, você está na sala, você está vivo. Oi, pessoal. Oi, João, Mariana. tudo bom? Prazer estar conversando contigo. Oi, Eu sou João. o João, como o pessoal está falando. Em relação a sonhos e objetivos, tu acha que tu já concluiu todos que tu sonhava ou tem algum que tu ainda almeja? Não, ainda não. É sempre difícil falar sobre sonhos e objetivos, né? Quando te perguntam, o que tu quer ser daqui a 5 anos? Ou onde tu pretende estar? É muito difícil falar. Mas não, eu não concluí ainda. Eu sou gestora na Rádio Gaúcha, mas eu pretendo ainda crescer mais ainda na empresa, né? Enfim, alçar novos voos e novas oportunidades. Mas tem uma coisa que recentemente eu tenho experimentado cada vez mais, que é a ancoragem de programas. Eu comecei a apresentar o Super Sábado na Gaúcha, apresentei algumas vezes o Gaúcha Hoje, e eu gostei muito, muito. Então, assim, digamos que o meu sonho do momento é ser uma apresentadora ainda melhor, ser uma comunicadora ainda melhor e alçar novos voos também em programas na Gaúcha. Eu quero estar no ar cada vez mais, eu sou fominha mesmo. E então, não, João, ainda falta muito, viu? E talvez até, não sei, sair do Rio Grande do Sul, sair do Brasil, não sei. Isso eu já não sei te dizer, tá? Mas eu quero ser mais conhecida perante ao público gaúcho, primeiramente, ter um programa para chamar de meu, enfim, são sonhos mais a curto prazo e mais tangíveis. Uhum. Saindo um pouco da área profissional, para conhecer o outro lado da Mariana, fora do teu horário de trabalho, quando tu não está envolvida com isso, quais são os teus hobbies, por exemplo? Bom, eu tenho 4 gatos, tá? Eu sou gateira, né? Eu tenho 4 gatos, o Chico, a Mona Lisa, a Ipa e a Guinness. E aí o nome das 2 últimas mostram que eu gosto de cerveja. Gosto muito. Gosto muito de assistir séries e filmes, muito mesmo. Eu e meu namorado, a gente todos os dias assiste pelo menos um episódio de uma série. Gosto muito de ler também, gosto muito de passar tempo com a minha família, com a minha avó e com a minha mãe, que a gente é bem próximas. E eu amo viajar, muito. Claro que não dá para fazer isso todos os dias, né? E com a pandemia, então, a coisa ficou mais complicada. Mas uma paixão que eu tenho muito grande são as viagens. Ok, muito obrigado. Obrigada. Oi, boa noite, um prazer estar aqui, sou o Patrick e eu queria puxar agora esse gancho das viagens. A gente teve que ver teu Instagram. Me stalkear. Eu vi, tu foi para vários lugares. Fui, assim, para alguns, Desses lugares, assim, qual que mais chamou a tua atenção, assim? Qual que mais te atraiu, assim? O México. Eu tava até falando com uma amiga ontem sobre isso, porque acho que a gente tem no senso comum, né? Viaja pra Europa, Estados Unidos. Estados Unidos, eu vou te dizer que não é nem um país que tá no meu top 5, sabe? Claro que eu pretendo conhecer, mas eu visitei a França, Holanda, Bélgica, Espanha, mas o México foi o país que me arrebatou, assim. Eu simplesmente amei o México pela cultura, pela história, que é um país histórico, com pirâmides, com, né, ruínas maias, e pela culinária. Eu voltei viciada em guacamole de um jeito, assim, que você não tem noção. Então, eu realmente me apaixonei muito pelo México. Muito mesmo. E claro, todo mundo vai pro México, não digo todo mundo, mas grande parte das pessoas pensando em Cancún, né? Que é um lugar paradisíaco. Mas o que eu me apaixonei mesmo foi a cidade do México. Eu voltaria com certeza para lá. E tu falou que pros Estados Unidos tu ainda tem vontade de conhecer, mas ainda não é assim um país que tu realmente quer conhecer. Quais tu realmente ainda quer mesmo conhecer? Quais são os... Então, eu tô com uma viagem marcada pro Peru agora, dia 3 de dezembro eu tô indo. Era uma viagem que estava prevista para antes da pandemia, aliás, para abril de 2020, que foi adiada por conta da pandemia. Então, eu realmente estou muito animada com o Peru, conhecer Machu Picchu, conhecer Cusco, Lima, Puno. São cidades muito... Acho que o Peru lembra muito o México. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer o Egito. Muito, muito grande. O Egito. É do outro lado do mundo. E a passagem tá super cara agora, né, gente? Sim, mas, sim. assim, o Egito é um país que me encanta, assim, justamente pelas pirâmides, pela questão super histórica,
pela questão da natureza também, né? Então, assim, o Egito é um país que me instiga muito. Eu não conheço a Argentina. Eu nunca fui a Buenos Aires. É um outro país que tá ali né, entre as prioridades. E eu também queria muito ir para a África. Fazer um safari, conhecer a África e tal. Então, são alguns dos países que mais fazem meu coração bater forte, assim. Mas é claro que se alguém tiver uma passagem para os Estados Unidos e quiser me dar agora, eu não tô negando, mas eu aceito $1.000 junto, tá? A gente aceita também os cartões postais, só para ter esse pendurado como uma lembrança. Trazer lembrancinhas, eu gosto. Não te faz de humilde. A gente aceitar a passagem, mas no O que tiver pra nos mandar, a gente tá aceitando, só vem. A gente também quer viajar. A gente vai todo mundo junto, tá feito. Vamos todo mundo junto. Não, mas a pandemia realmente atrapalhou muito. Eu imagino que pra ti, que gosta muito de viajar, tenha sido bem difícil ficar esse tempo todo sem conseguir visitar outros lugares, sem... Assim, eu acho que é muito legal pegar um avião e ir para uma cultura totalmente diferente. Mas eu viajei, assim, na pandemia, eu conheci cidades do interior do Rio Grande do Sul. Eu fui para São Miguel das Missões. Eu não conheci as ruínas jesuíticas, né, que é um cartão postal do Rio Grande do Sul, e foi um passeio incrível. Eu fui pra Bagé, pra Dom Pedrito, fiz uma roteiro. Eu gosto muito de vinho, gente. Eu gosto de cerveja e vinho. Fiz uma ali, tem os vinhos da campanha, fiz uns roteiros de vinícolas, tem a Guatambu, em Dom Pedrito. Fui pra Rio Grande, eu não conheci o cassino. Fui pra Santa Catarina, conheci a Serra do Rio do Rastro. Então, eu fiz passeios locais, tá? Foi muito, muito legal. Eu acho que a pandemia trouxe esse lado bom. A gente se viu obrigado a desbravar o Rio Grande do Sul e valorizar a nossa cultura. Santa Catarina também. Mas eu gosto dessa imersão cultural em países que por mais que o Peru seja aqui do lado e tenha uma cultura latina muito parecida com a nossa... É diferente. É outra vida, é outra história. Então, acho que essa imersão cultural é algo que eu tava sentindo muita falta. Agora, a ida pras vinícolas eu quero, 100% certeza. Se me mandarem pra lá, eu não volto. Eu não dei uma olhada nas viagens que tu fez, vou olhar, mas já foi pra países assim, Alemanha, beber bastante cerveja. Alemanha não, eu fui pra Bruxelas, na Bélgica, e lá, se me perguntarem o principal local turístico, eu não sei, mas eu sei todos os bares. A gente foi pra lá só pra beber cerveja, aí a gente brinca, né, eu e meu namorado, a gente faz o de bar em bar. Tu não pode ficar e sentar num lugar, tu chega, tu pede uma cerveja, tu bebe, vai pro próximo. Chega pra conhecer o máximo de lugares possíveis. A gente sempre faz isso nos países que a gente vai. Então, na Bélgica foi muito legal essa experiência. A gente foi pra Bruxelas e Bruges, né? Bélgica é que nem a gente brinca, né? Tem o chocolate belga, lá é só chocolate, né? Não é belga. E compramos muita cerveja também barata. E um outro lugar que a gente foi pra Irlanda e visitamos a fábrica da Guinness. Eu sou apaixonada por Guinness e foi muito, muito legal comprar Guinness por 3 euros. Aqui, e na época que o euro não era tão caro, tá, gente? Isso foi 2017, o euro era R$4. Hoje, uma Guinness, tu paga 25, R$30 em Porto Alegre, dependendo do lugar. Sim. Porto Alegre é o lugar das cervejas caras. Não, mas, então, não é só tu que realmente gosta de fazer isso. Teu marido também tem gostos muito parecidos com o teu, então. Muito, muito. Se encaixam bem nessas coisas de viagem. Sim, os dois loucos por gatos, os dois gostam muito de viajar, os dois são cinéfilos, amam beber e comer e colorados. Bom, muito obrigado. Foi um prazer entrevistar aqui. E minha parte aqui... Obrigada. Valeu. Adiós, amigo. Já chegou na minha vez. Também, eu e a Maitê, a gente vai aproveitar o gancho que tu falou sobre seus gatos. Assim, eu também amo gatos. Eu tenho duas meninas em casa. A Sagira, a mais novinha, tem 4 meses. Eu adotei ela num impulso, há 2 semanas atrás. Gosto. E a Furiosa, que tem 8 anos de idade, eu adotei ela. Furiosa. A história do nome da Furiosa é tipo assim, eu adotei ela mais ou menos na mesma época que eu tinha assistido Mad Max Estrada da Fúria. Então eu peguei o nome da personagem Furiosa e coloquei na minha gata. Então, como é que tu vê essa questão dos bichos dentro de casa? Como é que eles conseguem trazer um ambiente de calmaria pra dentro? Bom, eles foram a minha salvação durante a pandemia. Sério, pra mim os gatos trazem uma vida muito grande pra nossa casa.
E a gente faz tudo por eles. A minha casa é toda gatificada, tá? Eu tenho nicho na parede, eu tenho a mansão dos gatos, tem caixinha com travesseirinho embaixo dos lugares para eles deitarem. Enfim, a gente faz tudo por eles. Tem o pote de água em todos os cômodos da casa, pensando neles. Eles, assim, eles são a nossa alegria, assim. A gente... Hoje de manhã eu acordei e tinham 4 na cama comigo, sabe? E aí eu fiquei, assim, 15 minutos só fazendo carinho neles antes de acordar, sem mexer no celular, só com eles, curtindo aquele momento. E então, assim, eles foram a minha terapia. E o lado do home office, né? Porque por conta da pandemia, eu trabalhei de casa praticamente por 18 meses e eu trabalhava mais, muito mais. Eu trabalhava o dobro, o triplo do que eu trabalhava na redação. Mas quando eu me estressava, eu ia para um outro cômodo com o gato e fazia aquele carinho, ouvia aquele ronron e aí a energia negativa ia embora. Para finalizar, o meu gato, o Chico, ele gosta muito de deitar na minha cabeça. Muito. E a minha amiga me disse que os gatos procuram aquele lugar da gente que não tá muito bem. Então, eu acho que ele sente que a minha cabeça tá cheia, que eu tô com, né, muitos pensamentos e ele tenta tirar aquela energia ruim. Então, eu sou meio mística com essa coisa de gato e tal. Então, assim, pra mim, eles me fazem muito, muito bem. Se eu pudesse, eu teria mais, tá? Mais. Eu confesso, eu também teria muito Mas, mais. né, 4 já é bastante pra um apartamento de 39 metros quadrados, que é o meu. Preciso falar o nome de todos os meus gatos? Se tu Porque quiser. eu nem me lembro, gente. São quantos? É o John, o Matheus Solano, Meu Deus. a Fúria da Noite, a Amora e a Luna. 5 gatos. Ai, que lindo. O Matheus Solano dá pra ver, né? A gente até tava te stalkeando e tem a tua foto com a ovelhinha na Expo Inter. Ah, sim. Eu tenho uma foto com a mesma ovelhinha. Ah, é? E eu acho que esse carinho que a gente tem pelos animais, eles fazem a gente desopilar, né? Do dia a dia corrido e tudo. Muito, muito. Eu particularmente, eu me mobilizo muito pela causa animal. Assim, é algo que mexe muito comigo. Eu, inclusive, agora, eu tô começando um voluntariado no Santuário Voz Animal, um santuário lá de Eldorado do Sul. Sábado eu vou passar o dia inteiro lá cuidando dos animais, ajudando o pessoal a limpar, a dar carinho. É algo assim que mexe muito comigo. Sempre que eu encontro um gato na rua, eu faço um carinho e a minha brincadeira é que isso me dá sorte. Eu encontrei um gato. Sorte, sabe? Sim. E não é que eu não gosto de cachorro, tá, gente? Eu gosto, só que eu prefiro os gatos. É mais o meu perfil, né? Mas realmente é algo que... Ovelhinha, tudo que tiver de bicho eu gosto muito. E o que eu vou juntar duas coisas numa só. O Tá. que tu assiste de série? Uhum. Porque a gente quer saber se a Mariana, jornalista, vai pra casa ou vê outras coisas. E o que tu lê de livro e indica um pra gente. Tá certo. Bom, atualmente eu tô assistindo... Eu sempre assisto uma série mais leve e uma série mais pesada, assim, pra dar uma equilibrada. Atualmente eu tô assistindo Valéria, da Netflix, que é uma série espanhola, que tem uma pegada meio Sex and the City, assim, meio, né, amigas, sexo, relacionamento e tal. E tô assistindo também Morning Show, da Apple TV, que aí é jornalismo, porque tem a Jennifer Aniston, né, que se passa, né, num programa de televisão, que é sucesso nos Estados Unidos, aí tem rolo de assédio sexual, uma série bem jornalística e bem atual. E também tô assistindo no HBO Max aquela, como é que é o nome da série? Succession. Também, que é uma série que envolve uma empresa de comunicação. Então, assim, gente, é difícil equilibrar, tá? A Mariana, jornalista, ela fica presente. De livro, recentemente eu li o da Clara Corleone, tá? Que ela lançou agora na Feira do Livro. Porque ela, porque eu, se eu não me engano é o nome. Ou porque eu, porque ela, talvez eu tenha errado. Maravilhoso. Li, assim, ó, numa sentada ali, em 2 dias, o livro da Clara. Muito, muito bom. Comecei a ler agora o do José Faleiro, Os Supridores, também lançado esse ano, que já ouvi maravilhas, eu tô recém começando. E antes desse, qual foi o livro que eu li? E antes desses eu li uma trilogia napolitana da Helena Ferrante. A Amiga Genial é o primeiro. Adorei também. Bem estilo da Clara, assim, romance, fala sobre amizade, sobre mulheres, foi bem legal. Mariana, a gente agradece muito pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui conosco, mas você vai ficar aqui e a gente vai sair daqui. Tá bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Rádio Uniriter. Fala galera, eu sou a Natália Kerkov. Eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina Cessa e esse é o Break Cultural. Um podcast cultural idealizado por 3 estudantes de jornalismo para informar, incentivar reflexões e debater ideias. Quer saber mais da cultura pop? Convidamos vocês a fazer uma pausa para ouvir cultura no Break Cultural, em todas as plataformas de podcast. E no nosso Instagram, @breakcultural, esse tema vai seguir em pauta, com dicas e curiosidades. Até mais! E aí, gurizada? Partiu ouvir a Rádio Uniriter? Vamos então! Muito boa noite a todos que nos acompanham pela nossa live no Facebook. Vamos informar que hoje nós não teremos, né, o Ritter Esportes, que dá lugar ao Ritter Informa, já que a gente tem a nossa convidada Mariana Secom, chefe de reportagem da Gaúcha. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, tudo bem. Eu posso falar de esportes também. Não, mentira, não posso. Porque eu sou muito colorada, não sou nem um pouco imparcial nesse aspecto. Olha, a gente não teria problema com isso, mas como nos sugeriram um outro tema, fica para uma próxima, tá? Então tá. Forte do nosso programa é imparcialidade, né? Bom, já te apresenta já, Ariel. Dá uma boa noite. Bom, prazer, meu nome é Ariel. Prazer, Mariana. Prazer. Um prazer ter conosco aqui. Obrigada. Uma convidada muito mais especial conosco. E também aqui do meu lado tá o Matheus Vidor. Tudo bem, Matheus? Prazer, Mariana. Prazer. Prazer estar com vocês de novo. Vamos lá. E de casa tá o nosso amigo, né? Gabriel Pose. Tudo bem? Opa, tudo bom? Boa noite, Mariana. Boa noite, colegas. Boa noite aos ouvintes. É Gabriel Pose, né? Não é Pose, pra não confundir a nossa convidada. Isso. Bom, vamos começar com o Ariel, então, né? Tua primeira pergunta, Ariel. A minha pergunta é sobre o ambiente de trabalho na questão da Gaúcha. Eu sempre tive a curiosidade de que um ambiente de trabalho favorável é essencial para ter um bom resultado. E minha curiosidade é se na Gaúcha os companheiros de trabalho eles têm uma relação mais descontraída, de amizade, ou é estritamente profissional o trabalho dos companheiros da Gaúcha? Olha, a equipe da Gaúcha é uma equipe muito, muito amiga, muito, muito carinhosa entre si. Eu tenho muito orgulho de dizer isso e sou muito privilegiada por isso. Eu sempre ressalto isso para nossa equipe e falo, nossa, coisa boa ter uma equipe que se dá tão bem. É claro que a gente tem os nossos momentos, né, como todas as equipes, de que um cobra do outro, um diz, poxa, tu errou aqui, podia ter feito melhor ali. Mas, na essência, a gente é muito amigos. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala da rádio em si, durante o dia, as programações, mas a gente compartilha foto, vibra com as vitórias um dos outros. Essa semana, por exemplo, teve uma postagem no Facebook da Marcela Punk, que é a nossa correspondente Piranga, que é casada com o Thiago Bittencourt, que é o nosso repórter do trânsito. Ela fez uma postagem linda para ele, falando sobre jornalismo e tal, e aí a gente começou a elogiá-los no grupo, todo mundo se amando, assim. Então, a gente tem uma relação muito, muito saudável, tá? Quando eu era estagiária, eu achava as coisas um pouco mais frias, tá? Isso faz um tempo. Mas, à medida que algumas peças foram saindo, outras pessoas foram entrando, eu acho que a gente conseguiu criar uma equipe calorosa, amiga, que se dá bem, apesar de, às vezes, a gente se cobrar um pouquinho, né? Mas tudo isso para ter o melhor produto possível para os nossos ouvintes. Era isso que eu ia te perguntar, se tu acha que esse ambiente foi criado a partir da chegada de alguns colegas, ou aquela questão que acho que todo estagiário pensa, o pessoal não dá bola para mim porque eu sou estagiário. Também. Eu acho, tá? Falando assim, quando eu comecei como estagiária, lá em 2013, eu fiquei muito, muito tímida. E eu fui bem acolhida por parte da equipe, assim. E aí, sempre que chega um novo estagiário, eu me lembro da Mariana estagiária e eu tento ser muito acolhedora. Porque eu sei o quanto que estar num ambiente acolhedor impacta no teu desenvolvimento profissional. Fica a dica aí, né? Eu tinha a sensação, e tenho, de que talvez se eu tivesse sido
melhor acolhida no passado, eu teria sido até melhor naquela época, sabe? Então, eu acho que é muito importante ter um ambiente saudável. É muito importante ter um ambiente saudável. Um ambiente que a gente pode falar abertamente com as pessoas, que a gente pode conversar. Então, eu como gestora, eu tento passar isso para as pessoas. Olha, me pergunta, fala comigo. Até quando alguém erra, né? Quando alguém comete um erro, o primeiro reflexo é corrigir aquela pessoa. Sim. Né? Dar uma chamada de atenção e tal. Mas a pessoa tá se martirizando, porque ninguém erra de propósito. Ninguém quer errar. A pessoa tá sofrendo pelo erro, ela tá se culpando. Vai eu lá dizer, olha, tu errou. Deixa a pessoa respirar um pouco. Naquela hora apoia, diz, acontece, nananã, dá um tempo e depois conversa. Por que tu errou? Por que aconteceu isso, né? Então, eu tento passar isso muito para os estagiários também. Olha, errar faz parte do jogo. A gente não quer errar, a gente quer minimizar erros. Como é que a gente vai minimizar os erros? Tá, assim, assado. Mas se errar, vamos tirar um aprendizado disso. Enfim. Essa questão de apontar o dedo é bem complicado, né? Eu tava numa empresa que eu via nitidamente que a procura era em apontar o erro, não mostrar como se fazia, né? Eu acho que aí é um gancho bom para começar a melhorar os resultados da equipe. Né? Mas sabe que eu aprendi isso lendo um livro, acho que era do Dale Carnegie, eu acho. Dale Carnegie, é bem famoso. Como Fazer Amigos. É bem famoso esse livro. Esse livro é muito bom, gente. E tem um capítulo que fala justamente isso. Para te ter legitimidade, para te cobrar um erro, enfim, do teu liderado, da tua equipe, tu tem que vibrar muito com as vitórias daquela pessoa, muito com o sucesso daquela pessoa. E aí eu comecei a me dar conta que eu elogiava pouco, mas estava sempre em cima quando errava. E aí eu comecei a tentar equilibrar isso e, enfim, é uma coisa que a gente não aprende da noite pro dia. E certamente eu ainda erro muito, porque gerir pessoas é algo bem, bem complexo. Então, esse clima que tu tinha falado, assim, de amizade dentro da Gaúcha e tal, eu presenciei isso no aniversário daquele Matos 2019, eu tava lá. Ah, sim. E foi bem isso mesmo, assim, era um clima de... Tu tava lá? Por que eu tu tava lá? A Kelly Matos é amiga da minha família há um bom tempo já. Ai, que legal. Então eu tava lá e foi bem assim mesmo, assim, esse momento de amizade com todos os funcionários da Gaúcha estavam lá, né? Foi bem legal. Sim. Aliás, a família Matos eu adoro. Eu também. O churrasco do Rodrigo. A Dada tava de aniversário ontem. Enfim, pra vocês verem, né, gente? A gente é muito próximo, assim. A gente conversa muito, assim. Ainda mais agora na pandemia. Foi muito complicado. Eu acho, tá? Eu acredito muito num jornalismo presencial, né? De olho no olho, trocando ideias. E na pandemia a gente tava longe. E aí eu ligava para as pessoas e às vezes uma vez por dia para passar a pauta do dia e às vezes eu começava perguntando como é que tu tá? E as pessoas desandavam a falar coisas, né? Ah, eu tô triste, fulaninho tá com Covid, meu amigo morreu, ou tô cansado, tô estressado e tal. Então, assim, é difícil, assim, eu sempre falo assim, eu sei quanto é difícil tu falar para um gestor, olha, isso aqui não tá legal. Olha, eu não gostei dessa atitude. Olha, eu sei que é difícil, a gente tem um medo do gestor, a gente tem medo de se expor. Eu sei porque eu tenho gestores, eu tenho medo de me expor com meus gestores. Mas eu tento, como gestora, dizer para as pessoas, olha, falem comigo. Falem comigo, porque se eu não souber que tem alguma coisa acontecendo, eu não posso te ajudar, né? E aí isso é pro bem e pro mal. Às vezes eu vou ouvir coisas que eu não gosto, mas é do jogo. E às vezes eu vou conseguir ajudar as pessoas e entregar para elas aquilo que elas precisam. Já eu vou te fazer uma perguntinha nessa questão dos gestores, mas antes só quero pegar o gancho. Rolava o bar em bar antes da pandemia com os colegas? Tu sabe que isso é uma coisa que eu cobro muito da galera. A gente não saía tanto junto, sabe? A galera do jornal, quando eu digo assim, do impresso, eles são mais de bar em bar, assim. Lá na Gaúcha, a gente é muito de se unir ali na redação. E aí chega na hora de fazer alguma coisa, eu moro em Gravataí, eu moro muito longe, né? Enfim, tem grupos menores que a gente acaba saindo mais, né? Mas assim, reunir toda a equipe da Gaúcha era uma vez, 2 vezes por ano. Então, eu achava que a gente podia fazer mais, inclusive. Só pra não perder o fio da meada que tu comentou que era estagiária, quando entrou como estagiária, Isso. que eu tava muito curioso em questão que quando tu entrou,
se tu tinha alguém do jornalismo ali da Gaúcha que tu idolatrava, que tu sempre pensou, putz, vou ali trabalhar com essa pessoa, ficou meio nervoso de ver ela ali, alguém de jornalismo, tinha essa pessoa? Daniel Scola. É? Muito, muito fã do Daniel Scola, assim, muito, muito fã dele como repórter e como apresentador e comunicador. E logo que eu entrei, ele tinha recém assumido a Gaúcha Atualidade, em 2013, e recém havia se tornado editor-chefe da Gaúcha. E era o que eu mais admirava. E o Macedo, claro, né? O Macedo pra mim é um gigante do rádio jornalismo. Eu admirava muito e tinha muito medo dele. A gente tava falando essa questão de gestores. Se tratando dessa semana do dia 20, né? E hoje, dia 18, Dia Nacional de Combate ao Racismo, eu gostaria de perguntar, assim, tu dando uma olhadinha pro lado, no teu dia a dia, como é que é? Tu tem alguns gestores negros. E quantos colegas negros, assim, tu vê na redação do teu lado, pessoal, que tu tem contato? Gestor negro, não tenho. E na redação, atualmente, a gente está com pouquíssimas pessoas negras. Inclusive, a gente teve um debate sobre isso há algumas semanas. Sim. Porque se aproximava do Dia da Consciência Negra e nós só tínhamos brancos para falar sobre isso. Então, assim, para remediar... Não é uma solução, né? Mas a gente chamou o Jefferson Tenório, que é colunista. Eu vi, ele é colunista de GZH, né? Escritor, enfim. E a gente falou, olha, Tenório, a gente está com uma redação muito branca. As pessoas negras que nós tínhamos na redação saíram recentemente. A gente tinha alguns repórteres, poucos, tá, gente? Poucos em relação à totalidade da redação, mas nós tínhamos mais negros que saíram recentemente no último ano. E aí a gente se viu numa situação de como nós, brancos, vamos falar sobre pautas, né, pro Dia da Consciência Negra. Não sei se chegou a trabalhar com o Bruno Teixeira. Sim, o Bruno, então, hoje mesmo eu falei com ele, o Bruno é um desses colegas que saiu, foi pra CBN São Paulo. A gente tinha a Yarema Soares também, que foi pro UOL, se eu não me engano, e, enfim... O mercado tá aquecido, né? As pessoas saíram e a gente não repôs com diversidade. Essa é a verdade. E aí a gente chamou o Tenório debateu com a gente, apresentou uma série de pautas, sugeriu uma série de pautas e a gente apurou. Mas essas pautas foram apuradas por pessoas brancas, porque nós não tínhamos negros para apurá-las. Eu te pergunto porque assim, ontem eu tinha uma pauta preparada até ontem de noite. Aí sentei no sofá, botei o Colin em preto e branco. Não sei se já ouviu falar dessa série. Não. Do Colin Kaepernick. Não. Pra quem não sabe, o Colin Kaepernick é aquele jogador que ajoelhou durante o hino na NFL, né? Em protesto às questões do George Floyd. E eu tava vendo ali as séries de explorações que ele falava. E ele trouxe um ponto muito interessante. Porque, assim, a maior parte dos jogadores são negros, tá? E para decidir quem vai jogar na NFL, não tem um gestor negro, tem poucos treinadores negros, né? E ele trouxe a questão de precisar do selo do homem branco. Tu, sendo uma mulher branca, acredito que tem mais gestores homens, né? Sim. Tu acha que existe realmente essa questão do selo do homem branco? Eu acho que na sociedade existe sim, com certeza. Eu acho que a gente está desconstruindo lentamente, mas nós estamos desconstruindo. Até assim, hoje, na minha atual realidade na RBS, a minha gestora direta é uma mulher branca, mas é uma mulher, que é a primeira editora-chefe da Gaúcha, a primeira mulher a assumir esse cargo. Não é tão comum a gente ver. Não, não é algo recente, faz 3 anos que ela está nesse cargo. Ainda bem que está começando. E a nossa gestora da redação é uma mulher, que é a Marta Gleich, que é gerente de jornalismo. Então, eu tenho 2 mulheres, dos meus 3 chefes acima de mim na redação, 2 são mulheres. E é algo que talvez há 5 anos não existisse, tá, gente? Mas agora existe. Então, assim, nesse caso, o selo do homem branco tá caindo um pouquinho, mas ainda tem o selo do branco, da mulher ou do negro, ou do homem, né? Mas eu acho que a gente tá desconstruindo. Eu acho que é um processo lento. Eu acho que a questão da igualdade de gênero tá mais avançada do que a da igualdade racial. Assim como eu acho que a questão de igualdade, de diversidade sexual, de pessoas não binárias, de gays. Os gays até estão mais presentes na redação, gays, lésbicas, né? Estão conseguindo se assumir com naturalidade, sempre com menos preconceito do que em relação a alguns anos. Mas a questão de transgênero, não binários, isso é algo muito pequeno nas redações. Muito, muito pequeno. Menor que os negros, inclusive. Então, assim...
Na sociedade como um todo, sim, tem a questão do selo do homem branco. Na RBS, em parte, do branco ainda sim. Que bom que pelo menos está mudando, né? A gente vê um cenário favorável a diminuir essas questões, né? Melhorar. Com certeza. Olha, eu sou nova, tá, gente? Eu tenho 27 anos, eu me formei em 2016 e eu fui estagiária na Gaúcha em 2013. Então, minha história na Gaúcha começou em 2013. A Gaúcha de 2013 é bem diferente da Gaúcha de 2021, mas bem diferente, sabe? Piadas, brincadeirinhas, conversas que naquela época existiam, hoje não são mais admitidas, não são mesmo, sabe? E, como eu disse, eu acho que 2021 é tarde pra gente estar mudando isso, é muito tarde. Mas eu consigo perceber essa mudança. E eu tô há pouco tempo, né? Imagina quem tá há décadas trabalhando numa redação, né? Enfim, mas tá mudando. Eu tenho fé que tá mudando. Importante. Apesar de tudo, eu tenho fé que tá mudando. O importante é isso, né? Vamos chamar o Gabriel de casa para fazer uma pergunta pra Mariana. Opa, tudo bom, Mariana? Tudo bem. Tudo bom, os colegas? Me escutam bem? Tudo bem. Sim. Beleza. Bom, Mariana, eu tô diretamente da redação de um concorrente do Grupo RBS, então eu conheço um pouco da parte da correria, que é uma redação, essas coisas da editoria, enfim, da decisão das pautas, e eu queria entrar no teu dia a dia, né? Uhum. E tu comentaste anteriormente sobre, às vezes ligava para um colega e tinha que passar pauta, essas coisas. E eu queria te perguntar, qual editoria tu tem mais trabalho no teu dia a dia? E aproveitando esse gancho, qual foi a pauta que mais te deu trabalho na tua carreira? Olha, a editoria que mais dá trabalho normalmente é a de polícia. Porque sempre não, mas normalmente envolve a acusação de uma pessoa, né, por um crime, ou enfim, a exposição de uma vítima. E aí a gente tem muitos conflitos éticos, de certa forma, de dar esse nome ou não dar esse nome. Faz um perfil dessa vítima ou não faz um perfil, a gente vai estar expondo demais a família, não vai estar expondo. Então, é a editoria que mais aciona o jurídico, que mais dá trabalho, tá? O professor Cid dá trabalho, então, né? Pô, o Cid dá trabalho. Pra gente também. Ele dá trabalho, sim. A de polícia é que mais dá trabalho. Sobre a pauta que mais deu trabalho, eu nunca fui repórter, tá? Eu fui produtora da rádio e depois eu virei chefe de reportagem. Mas, recentemente, a gente fez uma matéria que eu fui, assim, ajudei muito de perto, que deu um trabalhão que foi sobre os 15 anos do leilão da Varig. A gente fez agora esse ano em julho. E deu muito trabalho, porque foram 9 reportagens no site. Enfim, 2 páginas no papel. E o dia inteiro da rádio de programação. E, assim, voltar para um assunto que, como a Varig, que envolve paixão, porque os gaúchos amam a Varig. Sim. Tradição, envolve setor aéreo, né? Envolve entender por que a Varig foi pioneira, envolve economia e política, entender por que a Varig faliu, né? Porque tem uma questão econômica, mas tem uma questão política também. E envolve lembrança, então, assim, foi algo que deu muito, muito trabalho mesmo. E aí, foi algo que me marcou. Mas, assim, falando em coberturas, a cobertura que mais me deu trabalho, que me marca até hoje, foi a queda do avião da Chapecoense. Foi uma cobertura que eu começava cedo na rádio, produzi o Gaúcha Hoje, então eu cheguei às 4 da manhã, o avião tinha recém caído. Ainda se falava em sobreviventes, né? Falava em um pouso de emergência, né? E aí foi, assim, algo que foi muito louco. E eu trabalhei das 3 da manhã até o meio-dia sem parar. E aí, quando eu fui embora, é que eu senti o que tinha acontecido, eu entendi o que tinha acontecido. E aí tinha muita gente também no Twitter dizendo, imprensa urubu, imprensa que só quer explorar a morte dos outros, sabe? Mas assim, Poxa, eu fiquei bem chateada aquele dia, porque eu sabia que a gente não estava explorando a morte de ninguém, a gente só queria contar o que estava acontecendo e, de certa forma, homenagear também aquelas pessoas, né? A gente colocou no ar
o Paulo Paixão, que perdeu um filho, o Biteco, que perdeu o irmão, mas era mais que tudo assim, pô, quem era o filho do Paixão que morreu, né? A gente queria que o Paixão falasse sobre aquela pessoa que tinha morrido daquela forma trágica. Então, foi algo que me abalou bastante. Foi muito, muito difícil esse dia. Quando falaram que o Alan Ruschel tinha sido resgatado, eu achei que estava tudo tranquilo. Mas depois, o que eu soube foi bem triste. Mas vamos com a última pergunta do Matheus. Eu queria pegar esse gancho mesmo do trabalho. E eu queria, mais parte de esportes também, já que é a nossa área aqui, queria saber sobre os programas de esportes e tal. Se dá muita confusão com os internautas, dá muita dor de cabeça internautas reclamando das partes do clubismo, de parcialidade e tal. Nossa, olha, assim, política e futebol, né, gente? Assim, um gancho rápido da política. Quando era o PT no poder, a gente era totalmente contra a esquerda. Agora que é o Bolsonaro, a gente só quer a esquerda, né? A gente não agrada ninguém. E no futebol é a mesma coisa. As mensagens são todos os dias. O Pedro Ernesto é gremista. No outro dia, o Pedro Ernesto é colorado. Né? Dá muito, muito trabalho. Assim, futebol é algo assim que não é nem um pouco racional, nem um pouco racional. Por isso que eu prefiro jornalismo geral, porque eu sou muito colorada e eu não sou racional. Eu admito que eu não sou racional. Mas dá sim, os ouvintes ligam indignados, os ouvintes mandam mensagem, xingam a mãe, xingam um primo, xingam todo mundo. É algo... Olha, não sei como é que o pessoal do esporte aguenta. Tem que ter muito sangue frio. Tem que ter muito sangue frio. Fica a dica, então, pra gente que quer trabalhar na área. Nós, né? Fica a dica pra gente que quer trabalhar na área, ser um pouco mais contido. Vamos te agradecer aqui o teu tempo, tá? Desculpa qualquer coisa, mas foi muito bom conversar contigo. Prazer é meu, gente. Obrigada. Muito obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Rádio Uniriter. Fala, galera. Eu sou a Natália Kerkov. Eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina Cessa e esse é o Break Cultural. Um podcast cultural idealizado por 3 estudantes de jornalismo para informar, incentivar reflexões e debater ideias. Quer saber mais da cultura pop? Convidamos vocês a fazer uma pausa para ouvir cultura no Break Cultural, em todas as plataformas de podcast. E no nosso Instagram, @Break Cultural, esse tema vai seguir em pauta, com dicas e curiosidades. Até mais! Vamos, batalha. Vamos. Rádio Uniriter. Voltamos? Estamos de volta, então. A gente tá aqui, então, como os outros blocos já foram. A gente tá aqui com a Mariana Secom. Oi, Mariana, tudo bom? Tudo bem. Eu também tô aqui com a Luísa Menezes, minha colega hoje de mesa. E também lá de casa tá o Thales, a Larissa e a Caroline. Oi, pessoal. Oi, Carol. Carol, tá me ouvindo? Exatamente. Tá me ouvindo, Carol? Oi, tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lari. Gente. Boa noite, povo. Boa noite, colegas. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Thales, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo que tá nos assistindo aí. Boa noite. Então, vamos começar aqui, então. Eu já vou te começar te perguntando, como que é ser mulher e estar num cargo alto como tu tá hoje e mandar no marido? Difícil. bem difícil. Primeiramente que ser mulher já é difícil, né? Estar num cargo de gestão e ser mulher, né? Eu até falei um pouquinho no outro bloco que a gaúcha de 2013, quando eu entrei, a gaúcha de hoje, ela mudou muito, né? E hoje a minha gestora direta é uma mulher, né? E a gente tem na gaúcha mulheres que apresentam um correspondente Ipiranga, coisa que aconteceu nos últimos anos. Eu estava na redação quando a primeira mulher apresentou o correspondente Ipiranga, que foi num Dia da Mulher. Hoje nós temos uma âncora fixa do correspondente Ipiranga, né? Então, assim, as coisas vêm mudando muito. Mas é difícil porque eu sou mulher, porque eu sou jovem,
porque eu sou baixinha, talvez isso não seja a questão, mas eu me sinto, tipo, eu sou pequenininha, então, assim, eu sinto que as pessoas querem me encolher ainda mais. Defesa. Então, assim, tu tem que se mostrar... Aí eu acho que eu tenho que me mostrar forte, né? E aí, às vezes, eu acabo sendo dura no discurso, sendo forte nas palavras ou na personalidade para mostrar força e para me impor. E trabalhar com o marido não é fácil também, né? Porque eu não sou gestora direta dele, até porque não poderia, né? Não sou eu que faço o ponto, não sou eu que dou feedback, nada. Mas até pouco tempo, que agora eu troquei de horário, mas até pouco tempo era eu quem definia as pautas dele para o dia. Né? Então, eu que dizia, tu vai pra cá, tu vai pra lá. E não é fácil porque a liberdade que ele tem pra me questionar é um pouco maior que a liberdade de outros. Assim como eu não meço tanto as palavras com ele como eu teria o cuidado, a delicadeza com outras pessoas, né? Então, isso gerou algumas rusgas na nossa vida, assim, mas até acho que a gente lidou bem, assim, mas muitas vezes eu tive que dizer, olha, sei lá, ele tinha uma pauta marcada, eu tive que dizer, desmarca essa pauta que tu vai pra tal lugar, porque tá acontecendo um incêndio. E ele, mas essa pauta tem uma história muito legal, essa fonte vai me matar. Azar, é o que eu sei, é o que eu tô pensando de jornalismo, é o que eu acho que tem que ser feito, é isso. Eu posso errar, mas eu acho que é isso. E aí, no fim, ele admitiu que eu tava certa. A gente sempre tá certa. A gente sempre tá certa. Bom, Luísa, tem uma pergunta então pra te fazer pra ela? Sim, eu queria saber, né, quando tu ingressou no curso de jornalismo, quais eram os critérios, assim, do mercado, né, pra te ser uma boa jornalista? Então, né, é muito louco porque eu nem sabia direito o que eu queria, se eu queria rádio, se eu queria jornal, se eu queria TV, sabe? Não tinha algo em mente. E aí acabei que a primeira oportunidade de estágio foi no rádio, que foi na Rádio Pampa, como produtora. E aí, naquele momento, eu me apaixonei já pelo rádio, né? Critérios para ser uma boa jornalista. Eu sempre pensava em fazer matérias que atingissem as pessoas, que impactassem as pessoas, que fossem, assim, não só impactar porque eu vou falar do preço da gasolina. Claro que isso impacta, né? Falar da inflação impacta, falar do quanto as coisas estão caras, isso impacta. Mas que fizessem as pessoas refletir, que fizessem as pessoas pensar. E eu entendi também com o tempo que o jornalismo é uma espécie de entretenimento. As pessoas não estão ali te ouvindo só para terem informação, mas elas querem uma companhia, principalmente no rádio, né? Então, no início, eu pensava muito em matérias investigativas, né? Eu quero fazer, né, uma matéria investigativa, né? Quero fazer um Pandora Papers, sabe? As coisas assim, né? E aí, no fundo, eu fui vendo que o jornalismo que eu acredito hoje é um jornalismo que converse com as pessoas, porque fala de coisas do cotidiano, fala de comportamento, traz boas histórias, traz o ouvinte pra ti, assim, tu é meu amigo, tu é meu parceiro, mas também faz a gente refletir, né, traz o serviço e tal, então é isso, eu acho. Te perguntar uma coisa, já que tu falou sobre isso, em algum momento tu pensou em desistir do caminho que tu estava seguindo por conta de comentários machistas ou porque a pressão de ser mulher e precisar sempre demonstrar o teu conhecimento, que tu sabe por A mais B, que é isso aqui, que o teu argumento tá sendo válido porque tu estudou, tipo, tu desistiu, pensou em desistir em algum momento de seguir isso? Desistir, não. Nunca pensei. Mas, por muitos momentos, me desmotivei muito. Por muitos momentos, eu me senti no chão. Senti que eu não tinha forças para ir em frente. E aí, a gente arranja força não sei da onde, né? Mas nunca cheguei a cogitar, assim, desistir, né? Mas sim, chorei, né? E fui pra terapia. E não abro mão da terapia. Mas sim, já sofri assédio na redação, né? As pessoas não estão mais lá, isso é um sinal. Graças a Deus. Mas já sofri assédio de pessoas diferentes mais de uma vez. Já fui xingada, né, por expressar minha opinião. Depois a pessoa se deu conta que se excedeu e que estava errada e me pediu desculpas. Sim. Então, isso aconteceu sim, tá, gente? Mas nunca pensei em desistir. Pelo menos comigo não aconteceu a esse ponto. E tinham muitas portas abertas
na época que tu sofreu tudo isso, né? Porque quando a gente sofre isso, a gente pensa, eu acho que eu vou seguir outro caminho, eu acho que eu vou tentar fazer outra coisa. E no momento que tu estava, né, tu pensava nisso? Tinha outros caminhos, assim, que tu tentava imaginar? Não um caminho imediato, né? Se eu fosse desistir naquele momento, eu teria saído e não teria nada em vista. Talvez surgisse outra oportunidade, talvez vasculhando, né? Não cheguei a fazer a prospecção de outros caminhos na época. Mas eu tava num momento começando... Tem um momento particular que me marcou muito. Eu tava começando uma ascensão. Então, assim, eu ainda não tava num momento de que eu era 100% respeitada por todo mundo. Mas eu sentia que eu tava trilhando o caminho certo, né? Então, talvez isso tenha me motivado um pouquinho a seguir em frente, sabe? Aproveitando esse gancho, então eu vou chamar a Larissa, que ela tem uma pergunta para te fazer basicamente sobre isso, sobre o início de tudo. Eu quero saber se no teu primeiro estágio já tinham muitas mulheres com vocação na área. E se não tinha, como é que tu te sentia nesse espaço? O meu primeiro estágio foi na Rádio Pampa e não tinham muitas mulheres. Na real, a maioria dos apresentadores era homem, tinha só uma mulher que não era a apresentadora principal, mas tinham colegas estagiárias na função de produção. As produtoras eram mulheres, mas os apresentadores eram homens, tá? Mas foi um estágio super curto na Pampa, 4 meses. Logo depois eu fui pra Gaúcha. E na Gaúcha, assim, a nossa redação ainda é majoritariamente masculina, tá, gente? A maioria ainda é, tá? No início, tinham mais homens. Eu comecei num horário noturno na Gaúcha, inclusive das 7 à meia-noite, que aí a redação não tá tão cheia, tá um pouco mais vazia, mas das 10 pessoas que tinham de noite, sei lá, 8 homens e 2 mulheres, né? Então, isso intimida, sabe? Isso não é legal, assim, não é que eu vou te dizer, não é que me tratassem mal, A ou B, né? Mas é que tu tá numa sala, tu é nova, estagiária, guria, né? Sei lá, tinha 19, 20, 21 anos, e tu fica numa redação com, sei lá, 8 homens, tu fica um pouquinho intimidado. Isso pega um pouquinho. Eu acho que dá um medo até de, tipo, fazer uma pergunta e olharem pra ti como, tipo, ai, que menina burra, olha o que tá perguntando. Ou de, tipo, invalidar alguma coisa que tu... Sim, porque nesses espaços, né, a gente se sente mais diminuída. E aí, com uma mulher ali do lado, né, a gente já se sente mais acolhida, né? Claro. Sabe que essa menina que trabalhava comigo de noite, ela é minha melhor amiga. Eu não sei se é por isso, assim, né, mas a gente se uniu muito nessa época. E não é só isso. Além de a gente ter medo de se expressar e de alguém dizer, ai, meu Deus, que guria burra, pra mim pegava muito, assim, pega muito em ambientes que tem muitos homens. Eu cuido mais do que nunca a maneira que eu vou me vestir, assim, né? Hoje um pouco menos, mas ainda assim, tipo... eu não posso botar uma roupa que vai parecer que eu tô... Meu pensamento, tá, gente? Totalmente errado, mas, não vou botar uma roupa que vai parecer que eu tô me exibindo, que vai parecer que eu quero que chamar a atenção, que vai parecer, né? E assim, era aquela coisa de cuidar, me policiar constantemente sobre o que eu falo, do jeito que eu falo, pra não parecer que eu tô sexualizando um assunto, pra parecer que eu tô sensualizando, pra parecer que eu tô dando em cima, né? Enfim, era principalmente isso que eu sentia. Sim. Então, aproveitando esse gancho, eu vou chamar a Carol, então, né, para perguntar sobre a reação da tua primeira publicação. Boa noite, Mariana. Boa noite. Assim, minha pergunta é, se tu recebeu algum comentário ou sentiu alguma reação depois que tu publicou a tua primeira entrevista, matéria? Alguma reação machista, assim, algo relacionado a isso? Não, que eu me lembre, assim, não. Eu tenho uma história curiosa, tá? Que não tem relação comigo, mas tem muita relação. Eu tenho uma homônima, Mariana Secom, se escreve exatamente como o meu nome, e ela é jornalista, tá? E ela é de Curitiba. Na semana que eu comecei meu estágio na Gaúcha, eu nunca me esqueço, agosto de 2013, essa mulher, ela denunciou o chefe dela na CBN por assédio sexual. Sim. E eu recebi muitas mensagens no meu Facebook. Mensagens me parabenizando, só que não era eu, mas me parabenizando pela coragem, e mensagens me chamando de tudo. De tudo, sim. Então, foi uma situação muito louca, porque eu senti a dor dessa guria, né? Não era comigo, né? Mas eu senti muito a dor dela. Então, foi
Foi o episódio, sabe, que eu mais sofri, assim, né? Eu vi foto minha em fórum de homens falando de mim, porque pegaram minha fotinha no Facebook e botaram me xingando, assim, né? Só que não era eu, né? Enfim, poderia ter sido, porque todas nós, né, estamos sujeitas a isso, infelizmente. Mas foi uma situação muito, muito louca que aconteceu comigo por essa homônima. Mas você chegou a ter algum contato com ela? Eu mandei uma mensagem pra ela na época falando das mensagens de apoio. Eu peguei e falei, olha, Mariana, eu sou, né, sou tua homônima e tal, quero te dizer que eu tô recebendo várias mensagens de pessoas te apoiando, e aí mandei pra ela as mensagens de apoio. Eu não falei nas mensagens pesadas, né? E denunciei as páginas que eu vi que citavam o meu nome e tal, denunciei pro Google e tal, mas depois nunca mais procurei. Até hoje eu tenho um pouco de trauma de pesquisar meu nome no Google. Sabe aquela brincadeirinha assim? Coloca teu nome no Google, vê o que aparece, eu tenho um pouco de medo. Recentemente, essa Mariana também fez uma postagem contra o Bolsonaro e eu recebi várias mensagens me elogiando pelo texto. Só que não era eu também. Meu Deus, essa Mariana aí causando Ela também, causa né? bastante, eu gosto dela. Mas enfim, assim, sobre matéria que eu fiz, tá? Nunca vi, assim, algo muito... Claro que a gente recebe um assédio de ouvintes, tá? Isso infelizmente ocorre. Tem ouvintes que mandam mensagem no Instagram e que eu sempre gosto de responder os ouvintes, tá? Sempre, sempre. Mas quando eu vejo que tá passando do ponto, eu prefiro não responder, sabe? Tipo assim, ai, você é muito linda. Eu passo reto, assim, pra não aquela coisa, pra não parecer que eu estou dando margem, então, né, não me sinto bem. Inclusive, até ia te perguntar se tu tem se tu te sentia vontade, tá, em falar. Se tem alguma coisa que aconteceu, algum assédio, algum abuso, enfim, que tenha marcado, assim, tipo, nossa senhora, eu não acredito que eu passei por isso, dentro da redação ou de ouvintes até, coisas bizarras, assim. Sim. Não, teve uma vez que teve um conhecido meu que me viu, assim, e falou... Ai, não vou contar essa história. Tem uma história meio pesada, não vou contar. Mas tem uma, assim, vou contar leve, tá, gente? Tá. Conhecido meu que falou assim, nossa, tu tá bem gostosinha com essa roupa hoje, hein? E aí, tipo, oi, né? Meu Deus. Me paralisou, assim. Ou então... já recebi também isso de um conhecido pela internet. Me mandou uma mensagem e falou assim, sonhei contigo a noite passada, não sei o quê. Mas é melhor eu não contar sobre o que era o sonho. E aí, tipo... Meu Deus. Né? Eu sei o que aquela pessoa tá querendo dizer. E, enfim, e ele fez mais com outras pessoas isso. Nossa. E aí depois não sabe por que a gente se policia pra tudo, né? Porque a gente fica com raiva, a gente fala muitas coisas, né? Não tem como, né? A gente nem tá dando margem, mas vem de graça, né? Sim, vem de graça. Infelizmente, os homens às vezes acham que um sorriso e uma gentileza é um convite pro assédio, mas não é. E na hora que ocorre, né, a gente fica sem reação. A gente se sente suja. Exatamente. A gente se sente suja. E não é pra sentir, mas a gente se sente suja. Isso acontece muito, né? A gente, enfim, a gente sabe que a vítima não tem culpa, mas difícil dizer para a vítima isso. Sim. Aliás, no primeiro bloco me pediram uma indicação de livro, tem o Abuso, da Ana Paula. Gente, eu sempre confundo Ana Paula Padrão, Ana Paula... da Globo. A jornalista Ana Paula... Eu vou pesquisar depois. Livro Abuso, tá? Abuso. Muito, muito, muito bom esse livro. É de embrulhar o estômago, mas é muito bom. Vou pesquisar aqui quem é ela, qual é o nome. Bom, então... enquanto tu vai pesquisando aí... Vai falando. Vamos chamar o Thales, então, pra ele fazer a pergunta dele. Thales, tá aí? Tô aqui sim. Mariana, aproveitando esse gancho que tu citaste aí dos abusos, enfim, e o assunto anterior em relação às redações serem majoritariamente masculinas, hoje a gente sabe que as mulheres estão muito mais presentes nas redações, sim, ainda que num número inferior que os homens, né? Esse tipo de brincadeira, esse clima pesado de alguns homens ainda é comum nas redações? Não na tua necessariamente, mas tu ouve de outras jornalistas esse tipo de comentário, de relato de outras jornalistas? Melhorou muito, tá? Muito, assim, pelo menos antigamente a gente ouvia, assim, até mesmo de fonte, sabe? Aquele fulaninho, aquele político dá beijo babado, sabe? Eu sempre gosto de botar a mão no teu ombro.
Mas isso tem diminuído muito, muito, tá? Recentemente, eu não me lembro de nenhum caso, mas é claro que também teve a questão da pandemia, né? Que a gente ficou muito afastado e até mesmo fazendo muita pauta online. Então, isso é um fator que a gente tem que considerar. Mas na redação, isso melhorou muito, muito. Eu até falei também no bloco anterior, brincadeirinhas que se ouvia há 5 anos, machistas, racistas, homofóbicas, hoje não se ouve mais, assim, eu não escuto. E se eventualmente sai, na hora sempre tem alguém para dizer, para, isso não tá legal, né? Sempre tem, assim, acho que a gente tem que saudar isso, tá, gente? Eu sei que é uma migalha, sabe? É uma areia no deserto, assim, eu acho que o caminho é muito, muito longo pela frente ainda, mas eu realmente vejo o copo meio cheio, assim. Mas já é um passo, né? Eu acho que é um passo, sim. E até mesmo assim, enfim, uma questão que, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sempre tinha medo de ser mãe. Tinha medo de ser mãe, sair para licença maternidade e perder meu espaço, sabe? E aí, esses tempos, eu conversei sobre isso com a minha gestora. E ela falou, mas tu não tem que ter medo disso, sabe? E a minha gestora falou, eu sou mãe em primeiro lugar e jornalista nas horas vagas, sabe? Então, assim, eu realmente senti que eu tinha apoio da empresa, sabe? Para um sonho pessoal. E senti de coração. Talvez se o gestor fosse homem, eu nunca tivesse tido essa conversa. Não compreenderia, né? E nunca sentiria esse apoio, né? Então, assim, é muito, muito importante a questão da representatividade, assim, de termos pessoas acima de nós que a gente se espelhe, que a gente se enxergue. Sim. E como é que tu faz também para manter, né, esse empoderamento feminino no jornalismo? Olha, assim, para começar, né, eu acho que, primeiramente, ter mulheres pensando nas pautas, né, eu acho que já é um começo, assim, né, no meu mundo ideal, assim, né, que nem eu tava falando ali no outro bloco, né, no meu mundo ideal, assim, não que um negro tenha que fazer matéria de racismo, mas um negro tem mais legitimidade pela questão do lugar de fala e tal. E eu penso a mesma coisa de pautas que envolvem mulheres, assim, né, quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de abuso, quando a gente fala até questões de maternidade, violência obstétrica, né? Quanto mais mulheres falando sobre esses temas e quanto mais mulheres na redação falando sobre isso, mais essas pautas surgem. Como é que eu faço para manter o empoderamento, assim? A primeira coisa é me dedicando de coração ao meu trabalho, sabe? Não que eu acho que esse seja a receita do bolo, tá? Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres competentes por aí que não tiveram nenhuma oportunidade. Eu acho que eu sou privilegiada, sabe? Por estar, às vezes, no lugar certo, na hora certa e conseguir uma vaga, né? Mas pelo menos, eu agarrei essa vaga com tudo, sabe? E falo de igual para igual. Não me abaixo, não me abaixo. Depois eu posso ir no banheiro chorar, sabe? Sabe? Mas eu não me abaixo. Eu sou muito mais corajosa do que muito homem por aí, eu tenho certeza disso. Com certeza. Bom, a gente tá encerrando já, mas eu queria que tu desse, então, por último, um conselho para nós, mulheres que estamos iniciando no jornalismo. Tá. Porque a gente sabe que vai ser difícil, ainda é difícil, né? Muito. Primeiro que o livro é da Ana Paula Araújo. Abuso, leiam. É forte, mas é muito bom. Olha, gurias, eu acho que a primeira coisa, é isso que um pouco que eu falei, assim, é realmente, se vocês acreditam numa coisa, vocês têm que defender isso, sabe? Eu tenho pra mim que se eu sinto um mínimo desconforto em uma situação, tem alguma coisa errada, né? Não que a gente vai viver só situações que são 100% confortáveis, assim, né? Mas, assim, não é pra mim, sabe? Não é pra mim. E estejam em ambientes que sejam saudáveis pra vocês. Que nem eu falei uma vez, né? Se a empresa um dia me demitisse, né? Porque eu voltei da licença maternidade porque eu não presto mais, então que bom, não era uma empresa para mim. Não era, porque eu acredito num lugar que valorize as mulheres, né? Então, assim, a minha dica é estudem, né? Se dediquem, se apropriem daquilo que vocês querem fazer para se empoderarem de conhecimento e aí provar a competência de vocês, né? Hoje eu vi numa reportagem que a gente fez na rádio, uma mãe falando que
as crianças negras, falando que criou o filho negro, e que diz pra ele assim, tu não tem que ser só bom, tu tem que ser o dobro do bom de um branco. E eu acho que pra mulheres isso se aplica muito. A gente tem que ser melhor que um homem, né? O homem tem que ser bom, a mulher tem que ser muito melhor. Sim. E a mulher negra muito, muito melhor. Tem a pirâmide, né? Exatamente. A famosa pirâmide. É a famosa pirâmide, que a mulher negra é a última da pirâmide, né? Então, assim, por enquanto, essa ainda é a regra do jogo. Por enquanto, tá? Eu espero que no futuro não, mas então, por enquanto, a gente tem que ser melhor do que os outros. Então tá, é isso. Então a gente vai encerrando esse bloco. Muito obrigada, Mariana. Foi um prazer. O prazer foi meu, gente. Ai, adorei. É a Rádio Uniriter. Fala galera, eu sou a Natália Kerkov. Eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina Cessa e esse é o Break Cultural. Um podcast cultural idealizado por 3 estudantes de jornalismo para informar, incentivar reflexões e debater ideias. Quer saber mais da cultura pop? Convidamos vocês a fazer uma pausa para ouvir cultura no Break Cultural, em todas as plataformas de podcast. E no nosso Instagram, @breakcultural, esse tema vai seguir em pauta, com dicas e curiosidades. Até mais! Já baixou o aplicativo da Rádio Uniriter? Então bora lá, abre a Play Store e baixa. Rádio Uniriter! Muito boa noite para você que está chegando agora aqui na Rádio Uniriter. Estamos ao vivo recebendo Mariana Secom, chefe de reportagem da Rádio Gaúcha. Este que vos fala, Leonardo Pérez. Na mesa de áudio está ele, Guilherme Klafke, grande Guilherme Klafke, juntamente comigo fazendo as perguntas e conversando aqui com Mariana Secom. Estão Matheus Lucas, Ricardo Krieger, Diego Rodrigues, Mauro Pereira. E a gente vai começar a conversar com Mariana Secom neste quarto e último bloco. Você que está na live pode mandar a tua pergunta, participar com a gente, deixa teu like, compartilha nos grupos de WhatsApp, que o Diego vai estar aqui dentro do estúdio cuidando também dos comentários que vêm pela live do Facebook. Começando contigo, Matheus Lucas, boa noite pra ti, pode começar. Boa noite, nossa convidada especial Mariana, boa noite aos ouvintes, aos amigos da mesa. Para começar, a gente a temática desse bloco é sobre os desafios no jornalismo, e eu tenho uma pergunta que se encaixa nesse tema, a respeito, como é que tu instrui teus repórteres quando acontece um furo ou uma barriga, e quais são as medidas que vocês tomam quando isso acontece num veículo tão grande como a Gaúcha é? Quando a gente toma um furo pra alguém, isso? Assim, eu sinceramente acho que, claro que o furo é importante, tá? Mas se algum jornalista nos furou, o mérito foi dele, né? Alguém que cavou a informação, que tinha uma fonte melhor que a nossa. Eu lamento, é claro, mas aí a gente tem que fazer melhor. Se a pessoa deu em primeira mão uma informação, a gente vai lá, vai pegar aquela informação daquela pessoa e a gente vai apurar e fazer um desdobramento já, e além daquilo para entregar um conteúdo melhor, né? A barrigada é uma droga, mas acontece, tá? Assim, não é para acontecer. Eu até falei isso também num bloco anterior. Quando alguém erra, a pessoa que errou é a pessoa que mais sofre com aquele erro. Eu posso também ficar furiosa com aquele repórter, tipo, poxa, como é que não pensou, como é que não refletiu, como é que não filtrou, como é que não confirmou com uma segunda ou com uma terceira fonte. Mas naquele momento não adianta eu xingar aquela pessoa, porque aquela pessoa está se sentindo um lixo, porque o jornalista, ele tem isso, ele é uma marca. Por mais que eu tenha lá na minha carteira de trabalho Grupo RBS, eu sou a Mariana Secom, né? É o meu nome. Então, é a marca dele, é a imagem dele que fica manchada perante, né? Enfim, os colegas, a audiência e tal. Então, a gente, primeiramente, espera a poeira baixar, consola aquela pessoa e depois rever processo. Rever processo, por que isso aconteceu, onde é que foi o erro. E a gente aprende.
A gente aprende sempre com os erros, né? Mas é claro que o ideal é não errar. Claro. O menos possível. O menos possível. Então, eu sempre digo também, quando alguém apurou uma coisa muito rápido e tal, tem certeza? Tenho. Vamos pro ar? Vamos. Agora, tem certeza? Não vamos pro ar, vamos reapurar, calma aí, vamos repensar, porque é melhor a gente demorar 5 minutos a mais do que errar. E é comum acontecer o que o Matheus trouxe pra gente? Não chega a ser. Olha, assim, na minha equipe não, tá? A gente, eventualmente, tu pode errar uma data, tipo, tinha 25, era 24 anos, algum detalhezinho, assim, mas uma barrigada, assim, né, forte, pesada, assim, não é muito comum, não. Sim. Tá? Mas acontece. E isso faz também com que a pessoa se sinta pior, como tu bem disseste antes, né? Muito. Quem erra é a pior pessoa, é o que se sente pior. Agora, tem uma outra coisa que eu sempre digo, assim, que a gente tem que trabalhar com honestidade, tá? Recentemente aconteceu um erro, assim, a gente falou uma coisa e não era, tá? E aí, agora calma, tu vai entrar no ar e tu vai dizer, olha, gente, eu li, foi uma coisa boba, a pessoa leu errado a mensagem no WhatsApp, sabe? Tipo, era uma obra, assim, ele entendeu assim, a obra foi cancelada por conta da chuva e deu o cancelamento. E na verdade a obra pode ser cancelada se chover forte. Ele leu na corrida e deu errado. Falei, fala a verdade. Fala que tu entendeu errado. Olha só, quero pedir desculpa pra audiência, eu entendi errado, foi uma falha minha, mas a informação é essa. Acho que tem que ser honesto, não adianta. Tem que ser honesto. E aproveitar que tá cada vez menos quadrado, né, a questão do rádio. Antigamente era muito, uma catástrofe, como é que pode? Agora tu pode... É mais humano hoje também, né? Vocês, no caso, que já estão exercendo função, são mais humanos. Muito, eu acho que sim. Eu gosto muito disso no rádio. O rádio tá cada vez mais humano, né? A gente perdeu aquela coisa de só grandes vozes apresentam programas, né? Aquela fala cordial, aquela voz de locutor. Isso cada vez está tá sendo desconstruído. O correspondente Ipiranga, que é um dos principais noticiários da Gaúcha, ele era todo quadrado, todo engessado, ele está cada vez mais personalizado, né? Eu não sei se vocês são dessa época, mas antes dizia, eu sou a jornalista Mariana Secom, esse é o correspondente Ipiranga. Não, agora vem o nome da pessoa, né? E a pessoa fala, boa noite, tá no ar o correspondente Ipiranga, sabe? O ouvinte, ele quer se sentir sendo abraçado pelo comunicador, ele quer ser... O próprio ouvinte também foi mudando conforme o tempo. Não só o processo de fazer rádio, mas como o ouvinte também mudou, né? Sério, gente, o que mais repercute é quando eu compartilho algo da minha intimidade. Claro que é um expediente que eu não vou usar todos os dias, né? Não quero ficar falando da minha vida pessoal, né? Não sou notícia. Mas, eventualmente, quando cabe, eu falo alguma coisa da minha vida, nossa, é impressionante como os ouvintes se... Aproxima mais, né? Fica mais perto. Esses tempos eu falei, eu tava quase voltando ao presencial, eu falei, agora eu tô nervosa, era com Macedo, ainda não tenho maquiagem, minhas maquiagens estão vencidas, eu tô usando pijama o dia inteiro, vou ter que botar roupa, e aí os ouvintes, me sinto igual, nossa, eu também, que coisa. Todo mundo na mesma situação, entendeu? Isso nos humaniza, né, pras pessoas. Sim. Até fazer agora uma pergunta específica. O Matheus trouxe ali pra gente dos desafios do jornalismo, que essa é a principal pauta desse último bloco, mas a gente vai também trazer outras questões. Ano que vem, 2022, vai ser mais uma vez um desafio pro jornalismo geral, o jornalismo brasileiro, porque nós estamos em novembro agora de 2021, teremos eleições muito polarizadas mais uma vez, como foi em 2018, mas eu prevejo que vai ser mais ainda em 2022. Vocês têm já alguma diretriz, alguma abordagem específica ou diferente para essa eleição de 2022, com um cuidado maior por conta da polarização que a gente tem também, dos recados que vêm na internet, que são muito massivos e muitas vezes agressivos também? Tem alguma coisa diferente que vocês vão fazer, buscar de 2018 ou não? Não. A gente só tem que ter um cuidado maior, porque... Não sei se maior, mas talvez sim, porque um dos possíveis candidatos é o nosso governador, né? Sim. Então, isso é um desafio, porque é uma pessoa que espontaneamente, né, já é notícia, né? O governador, ele tá gerindo o governo, então a gente tem que falar sobre o governo, a gente tem que falar das medidas do governo a todo momento. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado para não parecer que a gente está beneficiando um em relação a outro, né? Então, assim...
A gente não está em época de campanha, inclusive não tem ainda o candidato do PSDB definido, né? Não. Está ocorrendo uma disputa, né? As prévias e tal, então assim, talvez nem seja o candidato, mas essa é uma atenção que a gente tem que ter. É o mesmo cuidado que a gente tem também quando tem um governo que se candidata à reeleição. Isso acontece a todo momento. A gente teve ano passado o Marquesã se candidatando à reeleição em Porto Alegre, como tivemos em 2017, o Sartori se candidatando, 2018, se candidatando à reeleição no governo do estado. Então é o mesmo cuidado em separar aquilo que é do governo atual, que é uma informação necessária de interesse público do cidadão, e o candidato atuando ali, né no governo. Mas esse é um cuidado só. Agora, redes sociais, a gente já tem uma orientação da empresa, né? E é um cuidado que eu acho que realmente faz todo sentido, de que a gente tem que preservar as nossas opiniões nas redes sociais. Nós somos agentes da informação, né? Sim. Porque eu posso dizer no Twitter ou no Instagram que eu não gosto de A e gosto mais de B, e amanhã eu tenho que cobrir uma pauta envolvendo aquelas pessoas, né? E aí, eu posso ser, além de ser hostilizada, eu posso ser acusada de parcialidade, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. E também, aí é uma coisa mais pessoal, assim, mas eu me preservo, assim. Mesmo que me xinguem no Twitter, eu prefiro não responder. Acho que é melhor, né? Eu prefiro não responder, porque isso é uma bola de neve, leva uma coisa na outra, e quando tu vê, tu pode ser envolvido numa situação, né? Sim. Tem os cancelamentos, hoje em dia, que tá bem comum. Mas sim, vai ser uma eleição bem polarizada, mas eu tô super animada porque é o melhor momento do jornalismo. Eu gosto muito de eleição, e a eleição presidencial é muito, muito legal. Coisa boa. Matheus, tem mais uma? Agora tu citaste a questão das redes sociais. Eu tenho uma nesse sentido. Vamos concordar que o jornalismo é uma profissão que está sempre se adaptando. Sempre. E atualmente anda de mãos dadas com o mundo digital, com as redes sociais. Uhum. Em cima disso, eu queria te perguntar, as redes sociais, esse avanço tecnológico, ele dificulta ou ele atrapalha no momento da apuração correta das informações? As duas, ele ajuda e ele atrapalha, tá? Ele atrapalha porque muitas vezes se disseminam mais facilmente informações falsas, né? Que a gente sabe bem, né? Tem as fake news do mal, assim, que às vezes fazem a gente apurar coisas que não são verdade. Uhum. Esses tempos, por exemplo, a gente começou a receber faz 2 semanas, um monte de mensagens sobre um helicóptero sobrevoando a cidade de Cidreira. Aí coloquei repórter para apurar. Não tem nada. Até que a Brigada Militar divulgou uma nota dizendo é fake news, umas mensagens que estão rolando, falando que tem uma fuga em massa. Uma história nada, sabe? Nada a ver. Então, a gente perdeu tempo nosso, né, de energia humana, apurando uma situação que os ouvintes estavam mandando que não era verdade. E depois nós tivemos que noticiar que é a Brigada esclarecendo que era uma fake news, né? Então, tu pensa que no rádio, cada segundo é precioso, né? Os boletins têm 1 minuto, né? Enfim, e aí tu tem que perder o tempo prestando esclarecimento. E tem que prestar, porque as mensagens estão chegando, não tem como ignorar. Estão chegando dezenas de mensagens falando de uma fuga em massa em Cidreira e não é verdade. Então, nesse sentido, atrapalha. Por outro lado, as informações chegam muito rápido, né? De outros assuntos, né? Sei lá, coisas assim, nunca me esqueço, uma vez teve um meteoro no Rio Grande do Sul, agora tem toda hora, nunca vi, mas toda hora tem notícia de meteoro passando, mas, sei lá, uns 3 anos o WhatsApp da Gaúcha bombou com dezenas de mensagens sobre um meteoro passando, sabe? Ali, se não fosse os ouvintes, eu nunca ia saber que tinha um meteoro passando, aí tu vai atrás da informação e tu apura, né? Então ajuda, mas também atrapalha. Perfeito. Sim, perfeito. Mariana Secom, ao vivo com a gente, chefe de reportagem da Rádio Gaúcha aqui na Rádio Uniriter. Você que está participando aí na live do Facebook. Diego tá cuidando, viu? Temos mensagem, Diego? Por enquanto, só elogios à nossa entrevistada. Me sigam no Instagram. Elogios à nossa entrevistada e à equipe de reportagem nossa aqui que tá dando show. Coisa boa, bota aí, continuem conversando com a gente aí na live do Facebook. Qual é o teu Instagram, Mariana? Mariana Secom, o Secom é com C,
CE, né? CCON. Me sigam. Aí, fechou todas. Vai bombar agora. Vejam os meus gatos no Instagram. Foi bem comentado no primeiro bloco os gatos de Mariana Secom. Está aqui com a gente já dentro do estúdio Uniriter, respeitando os protocolos também, né, de distanciamento social. Agora, dentro do estúdio está ele, Ricardo Krieger. Vem com tudo, guri. Boa noite, Léo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Diego. E todo mundo que está nos ouvindo aí, muito boa noite. E, Mariana, tu comentou em todos os blocos, mais ou menos, que tu faz muita gestão de pessoa. Uhum. E existe aquela velha máxima entre nós, estudantes e jornalistas formados, que jornalista só se envolve com o jornalista, né? E numa redação, como é que tu gere relacionamentos que acabaram? Porque existe esse problema de não vou trabalhar com fulaninho porque aconteceu tal coisa, Ok. ou isso é um mito e não existe? Não, assim... Olha, vou falar da minha realidade, tá? Eu nunca passei por uma situação assim, de tipo assim, não quero trabalhar com ciclano porque... Enfim, acabamos o namoro, tá? Nós temos ex-casais na redação, temos Que trabalham tranquilo. Trabalham tranquilos. Ai, desculpa. Trabalham tranquilamente, tá? Então, assim, eu acho que exige muita maturidade e muito profissionalismo. Mas, assim, é o mínimo que se espera de pessoas, né, adultas que estão trabalhando num veículo de comunicação sério e tal. O mais difícil são gerir os casais, viu? Não os ex-casais, mas os casais. Mas, brincadeira, é mais por conta da escala. Né? Porque aí, quando folga, querem folgar ao mesmo tempo. E querem folgar no mesmo, né, juntos. Ou quando trabalham, querem trabalhar no mesmo turno. Aí é difícil gerir isso. Não esperava que quem tá junto era o problema. Eu achava que o problema era quando tinha dado um rompimento ali. Não, ou até acontece também, por exemplo, hoje eu tinha um casal... Tem um casal lá que a menina ia folgar hoje e eu perguntei se o namorado queria folgar também. Ele, não, prefiro folgar na sexta. Então tá. Tem essa parte, tem esse lado também, né? Às vezes não querem folgar junto. Bota a escala dela pra... Então tá, então vou deixar. Que bom que eu não perguntei na frente, né? Que bom que foi no WhatsApp. Mas não, é tranquilo, tá? Nesse aspecto, assim. É até divertido isso, que a gente tem um monte de casal e fica todo mundo em família. Final de ano deve ser uma baita de uma festa, então. Sim, um entrosamento, né? Pô. A princípio sim, né? Não sei como é que tá. Não, a gente ainda não definiu se vai ter festa ou não. Verdade. Pelos protocolos. Tem esse pequeno e tal, protocolo. Né? Tu falou sobre fake news agora há pouco com a pergunta foi o Matheus que fez a pergunta? Foi. A gente tá nesse advento da tecnologia, todo mundo tá nas mídias sociais. Existe algum protocolo, alguma orientação que tu passa para os repórteres? Tem muitos portais de notícias que não são geridos por jornalistas em si. São pessoas comuns que pegam fatos que ocorreram e jogam na mídia. E essas, às vezes, ganham muita repercussão. Sim. Existe algum protocolo de vocês? Essa tal informação tá aparecendo, tá dando rebuliço. Será que a gente vai atrás ou é natural? Isso é um processo orgânico que acontece na redação? Assim, se eu vejo uma história minimamente interessante num portal, mesmo que eu não confie, eu sou da política de vamos atrás, vamos apurar, vamos conferir, né? E por muitas vezes se descobre que é verdade e às vezes se descobre que não, que aquele portal, a gente brinca, maçaricou, né? Assim, tipo, né? Deu aquela maçaricada, aumentou um pouquinho ou desvirtuou um pouco a coisa. Mas tem vezes que são notícias verdadeiras, né? Então, assim... protocolo não tem. Os repórteres me mandam, né, os links e coisas que eles veem, assim como eu faço uma ronda, sempre faço uma ronda pelos portais do interior e por Facebooks. Eu olho muitos portais do interior, porque a gente não consegue dar conta de todo o estado, né? Então, eu olho muitos portais do interior. E aí, quando eu vejo algo que é interessante, né, eu repasso pro repórter e falo, vamos apurar. Quando a história é muito mirabolante, né, quanto mais mirabolante a história, mais fontes a gente tem que ouvir. Isso é uma coisa assim, olha, apurei isso com tal fonte. Mas não sei, vamos tentar ouvir mais essa pessoa aqui, né? E, enfim, é do feeling aí, né? É do feeling. Não tem muito uma receita de bolo. Cada história é uma história. Vai sentindo mais no âmago jornalístico mesmo, vai no tempo de experiência. Às vezes é o tom da pessoa falando contigo no telefone, sabe? Enfim, se ela gagueja muito, se ela coloca tudo na condicional... É muito disso, assim. Eu confio muito nos repórteres, assim, nesse aspecto. Eu digo sempre assim, se tu não tá confortável, a gente não vai dar. Às vezes eu acho que não, acho que tu ouviu duas fontes e as duas dizem a mesma coisa, eu acho que temos a informação. Não, mas eu não tô seguro. Tu sabe? Pô, se o repórter que tá falando com aquelas pessoas não tá seguro,
Pode ser pelo em ovo? Pode, mas pode ser que tenha alguma coisa, né? E não dá pra alguém dar uma informação que não acredita. Não dá. Interessante. Então, bem legal esse apontamento que tu deixa aí, Mariana. Diego? Bom, como a gente tá falando de desafios, né? A gente fala muito do amanhã ou do hoje, do agora na rádio. E eu quero saber quando e como é planejado o futuro, por exemplo, 2022. Quando que acontece isso, de que jeito, de que forma isso é feito? Então, né? Eu vou te dizer que acontece menos do que deveria. Acho que a gente tá sempre, assim, com o enxugamento das redações, que é uma realidade, enfim, mundial, né? Que na minha cabeça eu penso, toda hora apurando o fato de agora, apurando o fato que vai acontecer, que não aconteceu, e exatamente, porque a gente tem redações cada vez menores e pessoas entregando cada vez conteúdos para mais plataformas, né? Sim. Então, assim, aquele tempo de ficar tocando pautas ao longo do prazo diminui e, por consequência, diminui ainda o tempo de planejamento mais a longo prazo. A gente pensa hoje, basicamente, a curto e a médio prazo. Não é nem... a gente pensa no agora, no amanhã e na semana que vem, talvez no mês que vem, né? Quem sabe. Então, assim, a gente tenta se organizar bastante, mas nem sempre é possível. Tem coisas que são mais fáceis, né? Verão. Bom, cobertura de verão, a gente se organiza de forma mais fácil, faz escala, programa, né, transmissão direto da praia e tal, eleições são mais fáceis e datas redondas, assim, né, a gente tem um calendário, uma agenda lá na rádio com datas redondas que a gente vai colocando com, sei lá, 3 meses de antecedência, tipo, começar a preparar a matéria para, sim, já se prepara quando já tem... Isso, 2 meses, mas faltam 2 meses para a data tal, só que às vezes eu vejo que faltam 2 meses, mas eu não tenho condições de abraçar aquela demanda naquele momento, não tem repórter livre, aí vamos jogar para um mês, então, né, e assim tu vai. Sim. Agora, primeiro de tudo, estamos tendo a honra e satisfação de receber Mariana Secom, chefe de reportagem da Rádio Gaúcha aqui na Rádio Uniriter. Tá com a gente já no estúdio. Ele, Mauro Pereira. Vem daí, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite. A minha pergunta ainda falando sobre fake news, tá? Como o jornalismo, o jornalismo sério, né? Ele pode enfrentar essa onda de fake news que nós estamos tendo? E por que tu acredita que essas têm crescido tanto? Seria devido a fácil compartilhamento, a uma disseminação muito rápida delas, né? E qual seria a melhor estratégia para o jornalismo impedir esse avanço ainda maior dessas notícias falsas? Assim, eu acho que a fake news, ela é um desafio muito grande, mas eu vejo também como uma oportunidade, tá? Porque, assim, tem a fake news ideológica, que é aquela assim, a imprensa só fala bem de tal coisa porque não quer né, fulano no poder, que essa é difícil de desconstruir, mas tem a fake news da informação errada, assim, né, do tipo, teve uma fuga em massa num presídio tal, e aí a pessoa vê que era mentira, né? Eu acho que, naturalmente, as pessoas vão se dar conta que o fulaninho sempre compartilha uma mentira, que o portal da X tá sempre dando uma notícia que não é verdade. Então, cada 10, 8... Exato. Então, assim, essas, assim, mais pontuais, eu acho que são oportunidades para mostrar, olha só, a gente faz um jornalismo sério, né? A gente vai atrás da informação. Claro que tem aquela coisa, a pessoa, ela não quer ler matérias que falem mal do candidato dela. Ela não vai nos ler, nos ouvir. Aí o de nicho. Vai lá pro blog que vai falar bem do teu candidato. Vai lá pro blog que vai falar... Bolha. Fica na bolha, né? Ai, meu Deus, o que tu tinha perguntado mesmo? Era isso? Isso e sobre se as fake news, como elas se relacionam mais com as pessoas, né? E forçam esse compartilhamento massivo. Sim. Eu acho que as pessoas, elas estão cada vez com menos tempo pra tudo, né? As pessoas não conseguem, sei lá, as pessoas vão no banheiro com celular, entendeu? As pessoas estão otimizando sempre o tempo, as pessoas não conseguem, às vezes, ver um vídeo de 5 minutos no YouTube, é muito demorado, tu pula a propaganda porque os 30 segundos da publicidade, as pessoas estão com muita pressa, né? Então, se consumir informação pelo WhatsApp é muito fácil. E aí eu acho que vem um desafio do jornalismo, é como tornar os veículos de comunicação mais atrativos. E eu acho que a gente ainda tá descobrindo isso, sabe? Eu acho que falta a gente entender melhor quem é a nossa audiência, fazer conteúdos mais
personalizados para nossa audiência e também entregar melhor nas diferentes plataformas. Não adianta eu produzir um conteúdo para a rádio e publicar a mesma coisa no Instagram, né? E o TikTok, né? Como é que eu vou entregar para o TikTok? Sim. Eu acho que a gente ainda não está conseguindo, quando eu falo a gente, é a imprensa no geral, tá? Entregar bem para todas as plataformas. A gente está produzindo um único conteúdo e distribuindo igual em todas. Não é assim. Tem que ser conteúdos específicos e adaptados para cada uma. E eu acho que a gente não está sendo atrativo o suficiente para as pessoas no geral. Acho que por enquanto é só mais o fato de estar presente mesmo, por enquanto. Sim. Ainda até vir o processo de esse aqui vai ser entregue desse jeito. Assim, até vou te dizer, eu acho que, enfim, eu noto muito que a gente vive muito no feeling, assim, a gente, na rádio pelo menos, a gente acha que as pessoas gostam disso. Tá, mas só um pouquinho, quem é o nosso ouvinte, sabe? Eu quero uma pesquisa, não é pesquisa se é homem, mulher, classe A, B, não. Eu quero saber o que o nosso ouvinte come. Ele fala de veganismo... Ele pensa em quê? Ele é gay ou ele... Não sei. Eu não sei até que ponto a gente tá atingindo as pessoas de verdade, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais... A gente tem que o ouvinte é central para nós. Mas eu acho que a gente tem que conhecer ainda mais ele. Mariana Secom? Ainda mais. Já acabou? Infelizmente... Temos participação no Facebook, rapidamente? Temos o Luan Passos, excelente programa, e a Amanda, dinâmica da entrevista. E a qualidade das perguntas, ó. Bicho, olha aí, muito obrigado. E as respostas, então, tá todo mundo bem contente com quem tá vendo. Dá tempo de eu elogiar ou tem outro programa começando? Não, pra elogiar dá, pra criticar não. Pra elogiar, críticas não aceitamos. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer, eu tô realmente impressionada com a estrutura de vocês. O estúdio aqui tá muito legal, a organização da equipe, as perguntas, todos assim, olha, muito legal. Fiquei muito feliz. Espero que todos gostem de rádio. Nossa. Como eu falei desde o início, eu sou parcial para futebol e para rádio, tá? Para mim o rádio é o melhor veículo de comunicação que tem. Então, assim, obrigada mesmo. Se quiserem me conversem comigo e me mandem currículos. Olha aí, na finaleira do programa surgiu essa. Muito obrigado mesmo, Mariana. Obrigada, prazer foi todo nosso, viu? Obrigada. Forte abraço, boa noite. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rádio Uniriter. Hoje recebemos Mariana Secom, chefe de reportagem da Gaúcha. Está convidada para vir mais vezes também. Eu venho. Aí sim, hein? Até a próxima. Muito boa noite. Tchau.